Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Capricórnio, para o mês de setembro de 2020. A primeira carta que saiu aqui foi o Três de Ouros. O Três de Ouros ele traz a mensagem da recompensa, ou seja, esse mês de setembro é aquele mês onde você já vai poder colher os primeiros frutos do seu trabalho, né? Os primeiros frutos daquilo que você se propôs a fazer nos meses anteriores, né? E mostrando que é uma coisa ainda, né, que ainda tem um longo caminho pela frente para se trilhar, mas algum resultado, alguma mudança, algum retorno desse trabalho já poderá ser percebido. E a gente indo aqui para a carta da posição 2, que é o 4 de espadas, o 4 de espadas ele traz justamente a mensagem da reflexão, a necessidade da reflexão, ou seja, nesse momento vale a pena também fazer uma reflexão de tudo que foi experienciado, tudo que foi feito até aqui e o que se espera daqui para frente, né? O que se projeta aí para frente. É ter esse sentimento de gratidão por aquilo que está se recebendo, mas da mesma forma que enxerga que o caminho está só no início, né? Tem muita coisa ainda para desenvolver e que possa, né, refletir e avaliar, né, usando aí esse poder que a mente tem de organizar, de estruturar, de planejar, justamente para que o caminho que vem a seguir possa seguir nesse viés aí de realização, de sucesso, de alegria, de recompensa que está aí trazido pelo Três de Ouros. E a gente indo aqui para cá na posição 3, o que está aparente aí na situação, o que está na cabeça aí, a gente vê a carta da estrela. Você vê, a carta da estrela é justamente aquela onde você tem a tranquilidade, a harmonia de estar no caminho certo. Você sabe para onde você está indo. A estrela, tem até a estrela guia, né? A estrela mostra o caminho, ela mostra a direção. Então mostrando que o que está aí aparente na questão, o que está aí na cabeça, é justamente um caminho se abrindo, mas que você tem consciência de que caminho é esse, né? De que o que o aguarda na frente, né? A estrela é uma carta muito positiva, com uma perspectiva aí de futuro, né? Bem harmoniosa, bem equilibrada, né? Bem esperançosa, né? A estrela também fala da esperança, né? A esperança de se alcançar os objetivos que se busca, né? Mas com a tranquilidade, a calma da reflexão e da avaliação também. E a gente indo aqui para a base da questão, que é aqui a carta da posição 4, o que está na base aí desse jogo, dessa estrela, né? Dessas recompensas, dessas reflexões. Vem o 7 de copas, que o 7 de copas ele mostra assim, muitos potenciais em aberto, né? Muitas possibilidades e sugere que você faça o quê? Uma escolha. Sugere que você dê atenção a um caminho, né? Foque, né? É aquela carta que mostra que tem várias possibilidades em aberto, mas vai ser preciso escolher uma. Vai ser preciso fechar o foco em uma, sabe? No momento é preciso. Muitas vezes a gente tem várias áreas de interesse, né? Várias ideias, várias coisas para fazer, mas que nesse momento o ideal seria pegar uma mais importante, né, a mais importante,
e colocar aí nesse mês de setembro a energia, a força nessa, né, que é a mais importante, fazer essa escolha. E a gente indo aqui para a posição 5, que é influências do passado, vem a carta do Pajem de Espadas. Como influência do passado aqui, aquela coisa que você tem que deixar de lado, né, tem que superar, o Pajem de Espadas ele fala muito, né, ligado aí a questão da mente, mas aqui nesse contexto é mais a opinião alheia, sabe? Se é um caminho que você já recebeu, né, as primeiras recompensas, tem a estrela lá guiando, tem aqui o sete de copas mostrando, né, que os caminhos estão abertos e precisa agora fazer uma escolha dentre as muitas possibilidades. Então, o pajem de copas, o pajem de espadas aqui, ele vai dizer assim, olha, não precisa dar ouvidos a talvez fofoca ou algum falatório de outras pessoas ou opinião alheia, sabe? É preciso ter a confiança e a consciência de que se está no caminho certo e procurar seguir esse caminho, ou seja, é um caminho que você segue segundo as tuas próprias convicções, independente do que outras pessoas possam falar. Porque as pessoas elas sempre vão falar baseada no conhecimento delas, né? Elas sempre vão dar opinião baseada nas experiências de vida delas. Então, as opiniões das pessoas é algo que a gente deve ouvir, né? Deve agradecer pela pessoa estar expondo seu ponto de vista, né? Normalmente, se a pessoa expõe um ponto de vista contrário ao nosso, já gera um embate. Quando na realidade não precisa convencer a pessoa que o ponto de vista dela está errado, ou que você não vai aceitar o ponto de vista. Não precisa chegar nesse ponto, apenas agradece a pessoa ter a disposição de dar uma opinião, né? Passar aquilo que ela acredita, e você assimila aquela informação, lá o quatro de espadas, falando da reflexão, você assimila aquela informação e verifica se aquilo realmente é algo que possa acrescentar ou que é algo que é simplesmente a opinião da pessoa e você segue aí com a sua opinião. Justamente se a gente sair aqui do pajem de espadas, a gente vai aqui na posição 6 para o pajem de copas. Que o pajem de copas justamente essa energia que fala de você olhar para si mesmo, de ter o que? A autoconfiança, você confiar mais em você, sabe? Aquela coisa que você sabe o caminho que tem que seguir, sabe o que quer fazer da vida, então você segue, né? Com autoconfiança, segue aquilo que você deseja, aceita os pontos de vista divergentes, né? Avalia, observa, olha, né? Analisa para ver para ver o que pode se aproveitar desses pontos de vista, ou então tem a percepção que são apenas opiniões das outras pessoas, não quer dizer que é algo que vai acontecer, porque cada um dá a opinião de acordo com o seu próprio conhecimento. Mas ter mais essa crença em si, sabe? Ter essa crença que está no caminho certo, está lá a estrela guiando lá em cima, está nesse caminho certo e precisa ir agora, lá no Sete de Copas, focar aí mais em algo relativo aí ao processo para poder trazer mais realizações e mais desenvolvimentos. E indo aqui para a carta 7, que é uma extensão futura aqui da carta 1 do 3 de ouro, ou seja, essas primeiras recompensas vão levar, aí a gente vai para a carta do eremita. Aí tu vê que aqui no eremita tem essa conexão ali com o 4 de espadas, né? Que o eremita fala também da reflexão, mas fala daquele momento em que tu vê que ele tem relação também com o pajem de copas, porque ele fala também de se você se voltar para si, né? E ele fala da necessidade de mergulhar mesmo no estudo, no conhecimento,
na reflexão, sabe? Dar um tempo dos estímulos externos e procurar aí focar mais, talvez nesse mês, agora de setembro, focar mais na parte intelectual, de estudos, de reflexões, sabe? De planejamento, de procurar adquirir aqueles conhecimentos, ou talvez aí essa questão do 7 de copas, né, que é aquilo, dentre as possibilidades, escolher uma. Talvez essa possibilidade a ser escolhida tenha alguma relação aí com estudo, com conhecimento, com reflexão, sabe? Com conexão com si mesmo, justamente para poder aí seguir esse caminho que está bem favorável se abrindo. E indo aqui para a posição 8, que é os fatores externos, aí você vê, vem o 4 de copas, que você vê, é uma carta, assim como aqui o pajem de espadas, aqui nesse contexto, fala da opinião alheia, né? Aqui Psique está ali sentada no meio e tem as suas duas irmãs, uma de preto e outra de vermelho, cada uma, né, dando uma opinião diferente. Ou seja, é aquele momento em que a gente às vezes se desestimula porque as próprias pessoas nos desestimulam, sabe? As próprias pessoas não dão opiniões contrárias, não dão aquele impulso, ou não dão aquela força para que se siga adiante, para que se siga o seu caminho. Então, o ambiente pode estar das outras pessoas terem dúvidas aí em relação a esse caminho que você está seguindo, que tem aí as primeiras recompensas e tal, mas como a gente já explicou lá no Pajem de Copas, também aqui no Eremita, a necessidade da autoconfiança, de acreditar no seu próprio potencial e saber que está aí no caminho certo e acolher a opinião alheia, mas sabendo que são apenas opiniões, apenas pontos de vistas que as pessoas têm o direito de se manifestar, mas não é por causa disso que vai deixar a gente desanimado ou vai impedir de seguirmos em frente, caso sejam opiniões negativas ou opiniões que trazem dúvidas, sabe? É por isso que nesse momento é aquela coisa de separar. Bom, essa daí é a sua opinião. Eu sigo a minha vida pela minha opinião, pelo que eu penso, e não pelo que o outro pensa, né? E fazendo isso, você vê, a carta seguinte, que é esperanças e temores, é a carta do imperador. Uma carta extremamente forte, né? É uma carta que fala do seu poder pessoal, né? O poder nas suas mãos. O imperador tem aqui o mundo ali na mão esquerda, né? Representado no tarô mitológico por Zeus, que é o pai dos deuses. Então, mostrando que é um caminho, né, que vai levar você a se conectar com a sua própria força, né? Seus próprios talentos, as suas próprias habilidades, aquilo que só você faz, aquilo que você faz muito bem. Então você vê, tá no caminho de se puxar, né? de se angariar esse poder pessoal de realização. O imperador é aquele que realiza, é aquele que faz, é aquele que coloca em prática, né? Então tá aí um caminho bem positivo para realização, para fazer, para agir. Mas você vê, o imperador é interessante até isso que nós falamos antes, né? Porque o imperador, Zeus é aquele que ele tinha um assunto para ser resolvido, ele levava lá nas assembleias do Olimpo para os outros deuses e deusas também deliberarem, darem a sua opinião, mas no final das contas, o que prevalecia era a decisão dele, ou seja, ele ouvia todo mundo, mas no final das contas era o que ele queria que acontecesse, que acabava acontecendo. Então, mostrando também mais uma carta aqui, dando essa mensagem de você acreditar na sua capacidade, no seu poder pessoal. E finalizando, aqui a carta da posição 10, você vê, talvez não
teria a forma melhor de se finalizar, né? Tem a carta aqui do Sol, que é a carta justamente que mostra essa energia da realização, da clareza, né? Você, pela estrela, sabe o caminho que tem a seguir, fez as reflexões lá do Quatro de Espadas, fez a reflexão mais profunda lá do Eremita e tá o caminho aberto. O sol é aquele que frutifica, né? Se não tivesse sol, como é que as plantas iriam crescer, as frutas iriam amadurecer? Não tinha como. Então, o sol ele traz essa energia da realização também, da frutificação, da prosperidade, ou seja, da clareza. Tem ligação também com o conhecimento, né? Se a gente lá no Eremita falou da necessidade do estudo, da reflexão, do conhecimento, Carta do Sol também, com Deus Apolo, traz essa mensagem. Então, mostrando que o caminho aí está bem brilhante, né? Está bem claro, né? Para esse mês aí de setembro. E é preciso ter mais confiança em si mesmo para se apropriar aí desse poder do imperador e seguir esse caminho aí ainda de muitas realizações que está só no começo, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Capricórnio, agora para o mês de setembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do Tarô Mitológico, tá certo? Até lá!